E você também vai poder assistir o Servos com a Bola podcast através do YouTube, no canal o Servos com a Bola. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deem um like, compartilhe o Servos com a Bola podcast no YouTube. E também agora aqui ao vivo na nossa Rádio USA, todo sábado, 11h60. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial aqui e eu me sinto muito feliz de estar recebendo ele, porque é um irmão em Cristo e também jogou no Botafogo, clube que eu tenho assim a minha maior identificação na minha carreira. E como dizem por aí, acho que ainda pode dizer que é tempo de Botafogo. Renato Cajá aqui comigo no estúdio em Orlando, da nossa Rádio USA 1160. Que prazer ter você aqui conosco, né? Com todos os ouvintes da nossa Rádio USA. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gonçalo. Você é uma lenda do futebol brasileiro. Eu sou um pouquinho mais novo, um pouco mais novo. 40 anos, né, amigo? 40 anos. Que bom. Mas uma época abaixo de vocês, né? Mas vocês, da época de vocês, foram, né, especiais. O futebol brasileiro era outro, né? Você acompanhou bem a década de 90, acompanhei né? 90, e não torci ainda para os times, né? Mas primeiro, agradecer pelo convite. Primeiro, estar aqui, né? Só que muitas vezes quem senta aqui são grandes atletas. Não, você é um grande atleta. Você tem uma carreira, gente. Eu sou privilegiado de estar aqui do seu lado, né? A gente tá junto ali congregando na First. Muito feliz por estar ali, o pastor Gilmar, né? Muitos atletas, ex-atletas estão ali também. E a gente se sente muito acolhido. E que seja um dia muito especial, né? Para que a gente possa falar um pouquinho do reino de Deus, falar sobre futebol e da nossa trajetória. A ideia é a gente, através do Servos com a Bola, falar sobre Deus e o futebol. Futebol que é uma grande paixão, né, de todo brasileiro. E a gente está aqui na América vivenciando talvez um cenário de crescimento do soccer, né, do futebol aqui, em função dos grandes eventos que vão ser realizados aqui nos Estados Unidos. Esse ano, daqui a um mês, nós vamos ter aí o Mundial de Clubes, né, o primeiro campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA, com 32 clubes de renome mundial, inclusive do Brasil, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, participando São Paulo, Fluminense. E isso vai ser muito bom para o crescimento do futebol aqui na América. Nós vamos falar sobre isso também, da nossa expectativa, das nossas experiências aqui com o futebol aqui na América. Ano que vem, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, que será realizado aqui nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? Mas a maior parte dos jogos serão realizados aqui nos Estados Unidos. E a gente vivenciando isso de perto. Isso é muito legal. Quero você que está há menos tempo, né? Eu vim para cá há 7 anos atrás com esse propósito de ajudar no crescimento do futebol aqui na América através da minha experiência. Lá no Brasil eu já tinha a minha escolinha de futebol há 25 anos, trabalhando com formação, né? Com a iniciação esportiva com crianças a partir de 5 anos e até 17 anos, que eu tinha até o sub-17. E pude ter assim a oportunidade, né, de poder ajudar a revelar alguns jogadores para o futebol profissional, né? Os filhos do Mazinho, o Thiago Alcântara e o Rafinha Alcântara, que jogaram no Barcelona, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, grandes carreiras, e foram meus alunos com 6, 7 anos. Eu tenho a foto deles até hoje, cara, e é um barato, né? Quando você vê o filho do Bebeto, o Matheus, que está jogando até hoje profissionalmente, joga nos Emirados Árabes, o Adrian também, que foi revelado pelo Flamengo, o Guilherme Costa, e vários outros meninos que conseguiram chegar a profissional. E falando disso, desse início, queria saber um pouco, queria que você contasse como foi o seu início, Renato, no futebol, né? Que cidade você nasceu? Onde você iniciou a jogar futebol? Então, eu sou de uma cidade chamada Cajazeiras, é por isso que vem esse apelido aí de Renato Cajá, né? Ah, legal. E, até 2009 era só Renato, né? Aí eu saí do Grêmio, fui pro Botafogo e começou o Carioca. No Flamengo tinha o Renato Abreu, que até tá aqui com a gente também, o Renato Abreu. Se não me engano, não sei se o Renato Augusto já tinha saído.
Aí ficou... Do nada, assim, apareceu esse apelido que até hoje eu não sei quem colocou então esse apelido. Te deram esse apelido no Botafogo. Renato Cajá no Botafogo. No Botafogo. Antes no Grêmio, você já profissional, era só Renato? Era só Renato. Na Ponte Preta, 2008, 2009, no Juventude, 2007 era só Renato. Aí em 2010 apareceu esse apelido e pegou, cara. Bom que na época, como tinha o Renato Abreu, ficou o Renato do Cajá do Botafogo, Renato Abreu do Flamengo. E ficou ali, né, na cidade... no Rio de Janeiro. A tua base, onde a minha você base, começou? Então, eu sou cajazeirense, sou paraibano. E eu saí de lá com uns 13 anos. Com 13, fui pro Vitória da Bahia. Passei um período no Vitória, não aguentei, com saudade de casa, voltei. Voltei e depois saí em 2000. De novo, Vitória da Bahia. Eu fui para um campeonato em Itaporanga. Eu era de uma escolinha da cidade lá, chamada Sambatuque. Dessa escolinha a gente saiu do campeonato, eu já fui direto no ônibus do Vitória para Salvador. Fiquei mais 2 meses no Vitória. O empresário que tinha me levado a primeira vez sempre fazia as conexões com o Nordeste, né? Vitória naquela época era a maior base, uma das maiores bases do Brasil e do mundo, ganhava muitos campeonatos, as seleções da base eram muitos da Bahia, do Vitória. E me levou, me pegou lá, me trouxe pro Mojimirim. Aí eu fiquei no Mogi 5 anos, de 2000 até 2005. Me profissionalizei em 2003, fiz essa base. O Mogi não tinha... Mas você se profissionalizou no Mojimirim com 21 anos ou com 20? Me profissionalizei com 19 anos, 18, 19 anos. Ainda no Mogi. No sub-20, nos juniores na época. No juniores, já me profissionalizei, já comecei a jogar profissional, às vezes descia para jogar os campeonatos no júnior. E aí depois já comecei a jogar Paulistão, Brasileiro Série B com o Mogi. O Mogi na base não tinha muita a estrutura de querer jogar campeonatos. O Wilson de Barros, que era uma lenda na época lá, já é falecido, ele só queria trazer, revelar e formar. Era o presidente. O Wilson de Barros, o presidente. Foi o Wilson que foi sócio do Rivaldo? Isso, foi nessa foi época? Sócio do Rivaldo. Não, o Rivaldo chegou depois. Chegou depois, depois já tinha saído. O Rivaldo porque eu me lembro que eu fui visitar o Mojimirim uma vez, quando o Rivaldo estava de sócio, né, proprietário do Mojimirim. Isso. Eu estive lá visitando a estrutura do clube, levei um treinador sueco, um clube sueco, para ver se podia fazer uma parceria. Verdade. Aí nesse inteirinho, eu fui emprestado pro Barretos, na época fui jogar A3. Do Barretos voltei e o Mogi me mandou embora. Foi onde apareceu a Ferroviária e dessa base pro profissional foi no Mojimirim que eu não fiquei mais tempo. A gente, como eu falei, o Mogi não tinha a intenção de campeonatos. A gente quase não saía para os campeonatos. A gente só ficava ali no interior de São Paulo, fazendo amistosos. E ele via que um jogador que ia dar certo, ele subiu profissional para começar e vender. Mas a gente passei essa base no Mogi, que foi bem legal também. E depois do Mojimirim, eu estou vendo aqui, Mojimirim, Ferroviária, Juventude. Isso. Ponte Preta. E aí você teve a sua primeira experiência fora do país, se está correto aqui no Wikipedia, que foi o Al Ittihad. Verdade, foi o meu primeiro time assim, de Série A, né? foi o Juventude. Eu saí da Ferroviária para o Juventude. Foi até interessante que um time da A3 foi buscar um jogador, um time da Série A foi buscar um jogador da A3, que era bem difícil acontecer naquela época. E infelizmente o Juventude caiu. Aí fui para Ponte Preta. Ponte Preta consegui ser vice-campeão paulista. Jogamos contra o Palmeiras, do Marcos, do Valdívia, um time era muito forte. E aí você teve projeção, né? Aí porque teve uma projeção. A Ponte Preta chegar na final do Campeonato Paulista verdade. acaba chamando a atenção, despertando o interesse de outros grandes clubes, né? Nos jogadores da Ponte Preta. O Paulista é sempre uma vitrine muito grande, né? O maior campeonato do Brasil de estaduais. E a gente chegar um time menor, pequeno ali de São Paulo, chegar entre os melhores ali e ir para as finais, foi uma visibilidade, muita gente. Nosso time tinha um Aranha, que depois virou goleiro do Palmeiras, do Santos. Né? Vicente jogou em alguns. O César, zagueiro, que jogou no Paris Saint-Germain. Que depois foi Palmeiras, né? O César? O César, ele já tinha vindo, jogou no Corinthians, no Paris Saint-Germain. Não sei se ele lembra, o César já correu. E era um time bem legal, um time bem forte. O Vanderlei, que depois jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou um tempo no Emirados. Uhum. Então,
Saí dali e fui pro Al-Ittihad. Então, esse campeonato paulista que você fez, que te deu visibilidade e chamou a atenção do Al-Ittihad. Chamou a atenção. Mas só foi em 2009. Eu lembro que eu estava na concentração do segundo jogo do Paulista. O diretor, que era o Dicá, né? Que é a lenda da Ponte Preta, Dicá. Claro. Dicá chegou, me chamou, disse, vendemos você. Eu olhei assim, eu na concentração, disse, como, cara? Não, acabamos de vender você para a Arábia Saudita, tal. Começou a contar tudo. Tava assim, até o Gum, que jogou no Fluminense, eu tava concentrando com o Gum. Então você ficou sabendo que tinha sido vendido na concentração. Tinha sido vendido na concentração. Notícia dada pelo diretor de futebol. O diretor estava concentrado em jogar contra o Santander na época. Porque normalmente os empresários dos jogadores, eles comunicam antes, de fechar uma negociação que existe a possibilidade. Olha, tem essa possibilidade desse clube que tem interesse então, e tal. Só que normalmente sabe o mundo árabe é muito assim, né? A gente, não sei se você jogou, mas os caras vêm no fechamento da janela para pegar as oportunidades. Eles vêm e falam, e agora? Quer ou não quer? Então... E eu tava na concentração, o Dicá me chamou, acabamos de vender você. O Cláudio, que era, acho que até seu amigo também, o Cláudio Galdani, que é empresário. Foi meu empresário por muitos anos. E até o fim da minha carreira, o Cláudio cuidou da minha carreira. Então, aí, depois que me falou, vendi, eu liguei pro Cláudio, cara, o que aconteceu aqui? Não, cara, te vendi, o Ponte quer te vender. Falou todo o trampo, o cara já tá aqui no escritório. Se você quiser, eu mando um táxi te pegar aí, você vem pro escritório. E a gente começa a fazer as negociações, porque o cara tem que pegar o teu passaporte, pegar visto, tal. Só deu tempo de eu ligar para casa, falar com a esposa, e aí, o que você acha? Eu tinha 23 anos, cara, minha primeira venda. 23 anos. E infelizmente, foi a pior venda minha, assim, da minha carreira, porque foi uma situação muito difícil que eu vivi na Arábia Saudita. Foi uma experiência difícil. Muito difícil. Porque era um time, na época, se não me engano, você tem noção, a Arábia Saudita, os caras eram muito ricos. Só que eles não pagavam ninguém. Eram jogadores que passaram lá, Obina, Diego Souza, até o Bebeto mesmo, que é da sua época, passou e teve muitos problemas no Al-Ittihad, né? Então, o Jobson. Então, foram atletas que viveram situações terríveis e hoje já é um outro tempo, né? A Arábia Saudita tá bem. Mas foi a pior venda da minha carreira. Até de 4 meses, os caras... Passei 4 meses, fiz 7 gols, mais de 10 assistências. Era o melhor time da Copa da Ásia e os caras me mandam embora. Sem pagar ninguém. Cara, foi a pior... Foi a pior experiência. Me prenderam meu passaporte. Na minha carreira foi uma das piores experiências da minha vida, assim. E como é que você fez para superar esse momento difícil, né? Você já era cristão naquela época? Já tinha me convertido. Eu já estava começando também na fé. Né? Eu já estava casado, eu tinha uma filha pequenininha, Vitória, que está aqui, tem 17 anos hoje. Era bem pequenininha. Então, foi um momento difícil, assim, porque acontece... Porque lá você vivia uma cultura diferente, uma religiosidade diferente, Só eu no time, né? só eu do time de brasileiro. Tinha um Calderon, que era o volante argentino, que era técnico. E a comissão toda espanhola, né? Toda espanhola, e ele, argentino. E foi que me ajudaram ali. Só que eles travaram, não deixaram o Cláudio, o Neto, que eram meus empresários, não deixaram ir pro país. Então foi um momento muito complicado, que eles pediram para mim assinar uma carta pedindo demissão, cara, pra você ter noção. Como é que você pode um jogador para pedir demissão? Sem estar te pagando, sem estar me pagando. Então, eu já tava com vários outros clubes engatilhado, assim, né? Tinha um time da Coreia para ir também. Pra você ter noção, quando eu voltei da Arábia, eu sentei com o Cláudio, no outro, 2 dias eu estava sentado com um cara da Coreia, porque o cara já queria me levar desde a Arábia Saudita, e a Ponte não me vendeu. Não me vendeu para a Coreia, vendeu para um time mal pagador, que era um árabe, por causa de, acho que era $500 mil a mais. Então, passei muita dificuldade em cima disso, e acabei voltando, sofrendo, né? Humilhado, assim, muitas vezes. Passei situações bem difíceis lá. E se fortalecendo através da palavra de Deus, buscando em oração, porque eu imagino, quando você está no teu país, fica mais fácil de você buscar familiares, amigos e podendo estar em oração, né? Verdade. O que a gente... E lá você só tinha a tua esposa, era né? eu, minha esposa, e eu quero que a gente se juntava em oração, se juntava buscando a Deus.
clamando a Deus para que as portas se abriram. Porque os caras fizeram... Eles fazem uma situação psicológica tão grande, cara, que você fica... Não quero saber de dinheiro, eu quero ir embora desse país aqui, porque eles prendem o seu passaporte, eles prendem a sua documentação, eles te humilham de verdade, assim, te colocam para treinar com os times 15, afastados do elenco. Então, mentem para você toda semana que vai te pagar, que vai fazer as coisas, vai pagar o clube e não paga. Então, você vive naquele momento ali um estresse psicológico muito grande, né? Ainda mais ser sozinho, sem saber de língua. Então é momento de se juntar com a família, em oração e buscar. E eu tinha os cultos, a gente tinha um computador e buscava momentos de orar. Sim. De buscar a Deus, se fortalecer. Mas foram assim, momentos assim que Deus trouxe à luz muita coisa dentro do nosso coração também, sabe? Para que a gente começasse a viver uma fé bem mais forte, bem mais fiel daquilo que a gente vivia antes. E com certeza Deus te honrou, porque para você ouvinte que talvez não possa estar lembrando muito da carreira do Renato Cajá, mas eu vou dizer a vocês que o Renato teve uma carreira brilhante, porque apesar desse início da carreira, né, pode-se dizer que ele teve essa dificuldade no início logo da carreira, né, porque você jogou no Mojimirim, na Ferroviária, Juventude, na Ponte, clubes pequenos, e foi para o exterior, porque muitas vezes o jogador de futebol pensa que uma venda para o exterior vai resolver o problema financeiro dele, né? Porque normalmente o jogador é seduzido por uma proposta salarial maior do que no Brasil. Né? Pensando em fazer o pé de meia, em melhorar a vida da família, dos familiares. E muitas vezes não dá certo, como não deu nessa primeira experiência tua fora do país. Mas depois disso, eu acho que Deus te honrou, porque você conseguiu jogar em vários outros clubes. O Renato Cajá jogou num total de 16 clubes e chegou a grandes clubes do Brasil, né? Provando que você tinha realmente talento. O Renato era um meia-esquerda, né? E o meia-esquerda no Brasil é difícil você encontrar um meia canhoto habilidoso, que tenha gol de falta, chute de fora da área, gol de fora da área, e o Renato tinha tudo isso. Então, por isso, os clubes estavam sempre à procura de um meia-esquerda. Né? Eu me lembro que nessa época eu trabalhava com uma empresa de consultoria esportiva e tinha muitos pedidos de clubes da Escandinávia. Eu trabalhava muito com o mercado, fazendo consultoria para os clubes da Suécia, Dinamarca e Noruega. E todo ano tinha clube querendo um meia-esquerda. Meia-esquerda era difícil no Brasil. Queria que eu achasse no Brasil um meia-esquerda. Mas você, depois do Ittihad, você jogou no Grêmio, um grande clube do Brasil, do futebol brasileiro, depois Botafogo, depois foi para a China, para o Guangzhou Evergrande, depois voltou para a Ponte, depois foi para o Japão, para o Kashima Antlers, né, um clube japonês muito conhecido no Brasil, principalmente por causa do Zico, né, do Alcindo, que foram meus ex-companheiros no Jorginho Flamengo. Também, Jorginho também. Todos ex-companheiros meus no Flamengo, no início da minha carreira, que fizeram história e que estão marcados até hoje na história do Kashima Antlers, e abriu muitas portas para muitos brasileiros, inclusive. E depois Vitória da Bahia, teve uma experiência também na Turquia, né, no Bursaspor, Ponte Preta novamente, Emirados Árabes no Sharjah, Bahia, Ponte Preta de novo, Goiás. A Ponte foi o clube que você mais jogou, né? Foi. A Ponte, na primeira passagem eu fixei base em Campinas. Eu gostei muito em Campinas. E acontecia igual, saí do Al-Ittihad, Grêmio e Botafogo. Na volta, Botafogo para a China, na volta para a Ponte, foi uma situação de justiça, que a Ponte me colocou na justiça por causa desse primeiro time aí do Al-Ittihad. Porque a Ponte não recebeu o pagamento, eu também não recebi, só que a Ponte tinha me vendido. Ele queria que eu voltasse, acabou não voltando e tendo problemas. Tive problemas na justiça com a Ponte e acabei voltando. Mas foi um clube onde eu sou muito grato à Ponte, porque abriu portas para mim, porque a Ponte é como se fosse verdadeiramente a ponte para mim, né? Eu chegava na Ponte, dava um trampolim para um outro clube, né? E a gente sempre fazia campanha, eu subia a Ponte 2 vezes, 3 vezes. Fui vice-campeão 2 vezes com a Ponte Paulista. E subi 11, 14
11, 14, 2 vezes. Então, eu acho que a Ponte é o clube onde você pôde alcançar a sua maior identificação. A maior identificação. Dizer, né? A maior identificação, um clube assim, onde eu pude aparecer, e até hoje sou muito grato à Ponte pelas condições que ela me deu. O pessoal até me manda assim, Renato, pra você, porque de cá é o Messi, né? O cara que é o ídolo maior. Aí os meninos da minha época falam, Renato, você, pra mim, eu não vi de cá jogar. Então, pra mim, você é o maior jogador da Ponte. Então, pra galera... Eu vou te confessar aqui uma coisa, porque você fez parte de um time do Botafogo que deu a primeira grande alegria pro meu filho, que tá aqui. Foi o campeonato estadual de 2010. Verdade. Né? Eu acho que foi o primeiro título, a primeira vez que o meu filho pôde gritar campeão, ou foi antes? Foi antes? Então foi o segundo título, né? Digamos assim, 2010. Aquele ano foi muito emblemático, porque vinha de 3 vices, né? Se eu não me engano, 2 ou 3 vices, que teve a época do Chororô, que teve aquela resenha lá toda. E a gente era uma... Cara, aquele ano foi o ano mais improvável, assim, do Botafogo, né? Porque a gente via, ninguém dava valor realmente, assim, pelo o Botafogo como... pelo elenco, né? O Flamengo, o Fluminense tinha sido acabado de ser campeão brasileiro, o Fluminense com Conca, com Fred, com o Deco, Belete. Então o time era muito fortinho, no meio que tá até aqui, né? Então o time era muito forte, o Muricy. E a gente chegou na final com o Flamengo, com o Adriano, Wagner Love, aquele time emblemático do Flamengo, e a gente levar aquele título assim, né? E o Joel, quando chegou, a gente levou uma goleada de 5 ou 6 do Vasco, o Dodô arrebentou com nós lá no Engenhão. E depois daquele jogo, o Joel chegou e começou a mudar o time, né? Joel Santana. Mandar um abraço pro Mister, que também foi meu treinador no título onde eu fiz o gol na final da Taça Guanabara, em 1997, e fomos campeões invicto. Taça Guanabara em 97, Taça Rio em 97, mas depois inventaram lá que tinha que fazer uma final contra o Vasco do terceiro turno, mas... Aí teve o gol do Dimba, 1-0, que era lá de Goiás, né? E nós vencemos com o Joel Santana, né? E aí ele reeditou mais uma conquista com esse time de vocês. Foi o time do Louco Abreu, né? O time do Louco Abreu, o Jefferson, o Herrera, Fábio Ferreira, Somália, figura do Somália, Fael, Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio, que era o nosso capitão. Flávio. Né? Eu era o banco, só entrei desde 3 jogos e fui agraciado de ser campeão. Sim. Entrei vários jogos, né? Mas e a final, joguei a final. Então, o Lúcio Flávio era um meia de muita qualidade, né? Era um exemplo também de homem de Deus, um cara que tomava conta. Sim. E o futebol, cara. E naquele time vocês tinham o Jefferson também, que já era um homem de Deus. O Jefferson, o Lúcio Flávio. Fael, que está aqui também ali. nos Estados Unidos, verdade. É um homem de Deus, a gente já pôde conversar muito sobre a fé. E isso foi importante naquele time, vocês se reuniam de vez em quando? Na realidade, eu me converti em reuniões e concentrações, né? É muito importante isso. Foram momentos assim que atletas que eu estava construindo até o meu caráter, a minha característica de vida, né? Você sai de um lugar bem novo e entra dentro da concentração e você vai se enturmando com as pessoas, e eu sou grato a Deus. Você tive experiências ruins assim com o mundo, de balada, de noite, de situações bem difíceis assim também de vivenciar, uma vida de pecado, uma vida de destruição. Mas quando eu comecei a me relacionar com pessoas assim que me começaram a falar do reino de Deus dentro da concentração, uma pessoa muito importante foi o Jó, Marcelo Batatais. Você lembra do Marcelo Batatais, que foi zagueiro? Era o Jó. O Jó é o pai do Caleb, que está no Fortaleza. O Jó é um atacante pequenininho, rápido, jogou no México, jogou no Mojimirim muitos anos. E o Caleb, semana passada, ele voltou ao time do Fortaleza, fez um gol e se ajoelhou, chorou e fez o gesto dos servos com a bola, né? E eu vi aquele menino gurizinho, né? E ele mandei até depois disso, eu mandei uma mensagem para ele. Ele tá lá em Fortaleza. Então foram caras assim que pegavam a gente da concentração, levavam a gente para um lugar e só começava. Sandro Gaúcho, que é um cara da época sua também, o Sandro Gaúcho, um zagueiro, o atacante, né? Um negrinho baixinho. Sim. Eles pegavam a gente, começavam a falar da Bíblia, a gente começou, a semente foi sendo plantada ali na gente. E eu me converti e comecei a viver, a praticar. Só que às vezes, né, você bambeia situações assim, mas
graças a Deus que esses caras começaram a me colocar no caminho, né? Porque o futebol oferece muitas tentações, né? São tentações. Muitas tentações, então... além de você ter assim momentos que te afetam muito emocionalmente, né? A questão das derrotas, né? Do torcedor que não aceita, né? Que cobra muito. E a gente tem que superar esse tipo de relacionamento com o torcedor, porque o torcedor ele é muito passional, muito emocional. O time ganha 2, 3 partidas, ele quer te abraçar, te beijar, te pegar no colo, aí depois perde 3 partidas, esse mesmo torcedor que estava te abraçando e dizendo que te ama, ele está te xingando, quer te agredir. Então a gente precisa sim se fortalecer, buscar através da palavra de Deus esse fortalecimento para que você eu tenho tenha certeza, discernimento. Se eu não tivesse me convertido, eu não tinha jogado no clube que eu joguei, não tinha mesmo. Porque eu era porra louca, minha cabeça era... Então, era muito levado por muitas coisas, né? Sim, claro. Então, a transformação de Cristo em mim, uma entrega. E foi muito interessante, assim, que... Depois eu casei, né? E eu e minha esposa era do mundão também. A gente começou a ir na igreja, só que não se firmava. E teve uma situação bem difícil de um carnaval, cara. Eu tava lá em Mogi e a gente saiu pra casa discutindo, brigando e tal. Só deu tempo a gente chegamos em casa, nós não quero mais essa vida, não. Nós não queremos mais essa vida. Se ajoelhamos no canto, nós dois, assim. Ajoelhamos na cama, só a partir de hoje, Senhor, nós queremos te servir. Uma oração bem simples, que a gente entendia naquela época. Eu não quero mais ver essa vida, eu quero que o Senhor entre na nossa vida e comece a transformar tudo. E, cara, e foi dessa forma. Nós largamos tudo, assim, tudo. Noite, situações de bebida, situações de todas as amizades contrárias. As pessoas iam bater na nossa casa para chamar para as pessoas. Não quero mais me converter, eu quero Jesus agora. As pessoas saíam, muitos se afastaram mesmo. E foi muito importante esse afastamento das outras pessoas, porque a gente começou a se relacionar com outros que começavam a trazer um outro caminho. Claro. E foi nessa situação que a gente começou a cultuar, ir para vigílias, estar junto de pastores e ser aconselhado. E eu fui sendo direcionado e habilitado por Deus em cada momento, em cada etapa da minha carreira, né? E é muito interessante que a gente... eu vivi na dependência de Deus e a gente vive até hoje. Que era cada clube, assim, acontecia as coisas, meu Deus, e agora? Ia pro canto da cama, Senhor, sempre dependi do Senhor. Então abre a porta. Então as coisas vinham... Eu quero o time certo, não quero só o time. Então no decorrer do tempo eu fui entendendo que eu não era só um atleta. Eu era um missionário do futebol, né? Eu era um missionário e lugares que eu chegava, agregava com quem já estava lá, chamava aqueles outros e Deus ia fazendo coisas maravilhosas na vida dos atletas, no time, reuniões que a gente falava com os presidentes. O presidente entregava o clube na nossa mão para a gente fazer uma reunião de agradecimento, cultos de orações. Então era muito importante que a gente fazia. Trazia todos os funcionários, todos participavam, faziam comes e bebes lá, a gente trazia pastores, pessoas para tocar. Então foram momentos muito importantes assim que a gente fazia para que as pessoas começassem a entender que a gente não era só um atleta. O reino de Deus precisava ser pregado ali nas situações, né? Sim. E é muito importante isso, cara. Quando você se converte e começa a buscar a Deus diariamente, através da palavra, né? Você começa a ter entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Eu medito muito numa palavra diariamente que está em João 14:12. Quando Jesus fala, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, ele fará maiores. E outras maiores fará. A gente precisa entender, o cristão precisa entender que nós temos que fazer essa obra, porque Jesus disse que aquele que crê nele também fará a obra dele. E fazer a obra de Deus é espalhar o evangelho. Verdade. É compartilhar o evangelho de Deus. Então muita gente se diz cristão, né, e aceita Jesus, se batiza, mas não faz a obra de Deus e acha que pelo fato de ir na igreja aos domingos, congregando com outros irmãos, e ler a Bíblia de vez em quando, está servindo a Deus, está fazendo a obra dele, e não está na realidade. A pessoa não tem esse entendimento, porque fazer a obra de Deus realmente é renunciar, né, às tentações do mundo. Verdade.
né? E tem muita gente que vem, aceita Jesus, depois tem recaída, volta para a vida do mundo. Por quê? Porque se deixa levar pelos amigos, né? É importante a gente falar para os amigos do momento que você quer viver, que você está vivendo, né? E respeitando também a forma de viver desses amigos, mas deixando claro o teu posicionamento. Olha, eu posso ir na casa de um amigo, participar de uma festa, de uma reunião, só que eu vou me deixar levar pelos prazeres dos amigos de beberem até cair, de beber tudo quanto é tipo de bebida alcoólica. Não, eu posso ir lá, dar um abraço, oi, 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 tomar uma taça de vinho, ou brindar, ou parabenizar, e depois falar, ó, esse é o meu limite, porque eu sirvo a um Deus e eu honro o que está na palavra de Deus, e na palavra diz que a gente não deve se embriagar. Verdade. E você pode deixar isso claro para os amigos. Com certeza. Mas é todo um processo. Eu também, quando jogava, eu participei de algumas reuniões. Na minha época, tinha os atletas de Cristo. Né? Tanto no Flamengo, que iniciou com o Jorginho, e depois no Botafogo, no time que foi campeão brasileiro em 95, tinha o Sérgio Manuel, o Gotardo. E eu fui algumas vezes, antes dos jogos, na concentração, em algumas reuniões deles. Mas eu não consegui, te confesso que eu não conseguia seguir o caminho, porque as tentações, os outros amigos que eu tinha muito mais amigos que me chamavam para as tentações de baladas e festas, e que eu não conseguia resistir, apesar de que eu tive várias conquistas na minha carreira. E é muito comum a gente ver o jogador, depois de conquistar um título ainda no campo, agradecer a Deus, né? Glorificar a Deus, agradecer, sem de fato viver verdade, um relacionamento com Deus. E a gente só consegue entender isso depois que a gente passa a viver uma experiência com Jesus e a entender e a buscar a palavra diariamente. Porque se você não fizer isso, é muito difícil você estar fortalecido e não cair nas tentações, né, Renato? Não, com certeza. São momentos assim que você falou, a gente sabe o nosso limite, né? Sabe de onde Deus arrancou a gente. Então, a gente precisa saber onde a gente pisa para que a gente consiga sair. E bem no momento que eu estava ali, bem novo na fé, ainda bem sem entender muito, né? Por isso que foi situações assim da gente poder se afastar e começar a seguir um outro tempo. Mas é muito importante, a palavra de Deus fala que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, né? Então a gente também tem esse, como você falou, pregar o reino de Deus, falar de Jesus, ministrar Jesus para as pessoas, para que eles entendam o que a gente carrega. A unção que está dentro de nós, o amor de Deus está dentro de nós, para que isso seja a ferramenta, porque não é só se afastar também, é também amar essas pessoas, cuidar delas. Eu vivi isso, né? Igual você falou, não posso largar de verdade, então eu preciso de alguma forma acessar o coração dela e mostrar, porque vai chegar um momento que eu preciso ter o que esse cara tem, porque esse cara é diferente. O propósito maior, né, de todo cristão é entendermos que nós somos filhos de Deus, e assim como Jesus veio ao mundo, ele veio para falar de Deus para aqueles que não tinham a crença em Deus, né? Veio para falar, e a gente deve fazer a obra de Deus da mesma forma. A gente tem que falar para Jesus dos amigos que não conhecem, que não vivem uma vida cristã. Orar por eles, né? E por isso que assim, não adianta você se afastar, você tem que entender como eles estão vivendo, não está, logicamente, compartilhando com esses amigos de tudo que eles estão fazendo, mas sempre que você puder estar e falar, você tem que ter esse entendimento, saber o momento, o quanto você pode estar com eles e enquanto estiver com eles, estar falando de Jesus para tentar conquistar-nos para Jesus, né? Esse é o propósito maior de Deus e do entendimento que o cristão deve ter, na minha opinião, de estar buscando fazer a obra de Deus, levando a palavra dele para aqueles que não conhecem, né? Porque Jesus veio, não foi para os que já conheciam a Deus. Jesus veio para aqueles que não conheciam. Por isso ele não foi entendido e foi crucificado, né? Foi julgado pelos próprios judeus, porque eles não aceitavam, eles achavam que o Messias viria só para eles, para os judeus.
né, que seria o herói dos judeus. Verdade. E, na verdade, Jesus veio não só para os judeus, mas para aqueles que não conheciam a Deus, e para que ele pudesse... E olha só, a carreira do Renato, você foi campeão no Botafogo em 2010, foi campeão na China com o Guangzhou Evergrande, foi campeão também com o Kashima Antlers, e o seu último título no Brasil por um clube brasileiro foi o Vitória da Bahia mesmo? Foi Vitória da Bahia. Vitória da Bahia 2013. Vitória da Bahia em 2013. Campeão baiano. Exato. E assim, muitos títulos na carreira, né? E nós que jogamos durante muitos anos profissionalmente, o futebol nos ensina a ter superação nos momentos de derrotas, porque a gente não consegue vencer sempre, né? Eu tive grandes conquistas na minha vida como jogador de futebol, mas também tive grandes derrotas, né? Eu perdi uma final de Copa do Mundo na França em 98. Eu perdi com o Botafogo, graças a Deus eu nunca perdi nenhuma final. Todas as que eu participei eu venci. Mas perdi com o Internacional, a final de um gaúcho. Perdi a final do Mundial de Clubes com o Cruzeiro. E perdi a maior final que eu pude disputar na minha vida, que foi da Copa do Mundo da França de 98. E eu não conhecia Deus, né? Não conhecia Jesus naquela época, mas tive que buscar de alguma forma me superar e dar sequência da minha carreira através da base familiar, né, da minha esposa, dos meus filhos, meus familiares. Mas eu tenho certeza que se eu conhecesse Jesus naquela época e fosse um servo de Cristo, eu teria buscado essa superação bem mais rápido. Bem mais rápido. Teria tido essa superação com muito mais entendimento, porque eu fiquei mal. Confesso que fiquei mal. Voltei da Copa do Mundo muito abalado emocionalmente. Jogando pelo Botafogo depois da Copa do Mundo, tive um momento difíceis, não conseguia render aquilo que eu estava acostumado a render. Tive muita cobrança da torcida e tanto é que no final do ano eu não consegui renovar o meu contrato e o meu ciclo com o Botafogo foi encerrado, porque os dirigentes entenderam que eu não estava mais entregando o resultado que eu estava acostumado a entregar antes, né? Eu tenho certeza que se eu não estava entregando foi em função dessa derrota que eu tive, né, na Copa do Mundo de 98. Mas além desse momento, Cajá, que você teve, que você falou logo no início da sua carreira, né, lá na Arábia Saudita, no Brasil, qual foi assim, um outro grande momento de superação que você teve, que você superou por ter encontrado em Jesus a força que você precisava? Eu tive algumas frustrações assim, de títulos e de não títulos, né, vamos dizer assim, isso. Foi com a Ponte Preta, né? Foi um time que é marcado por não ter títulos, né? Time que é marcado por não ter títulos. E a rivalidade com o Guarani, porque o Guarani é campeão brasileiro e a gente tive a oportunidade de quase ser campeão da Série B em 2014 com a Ponte. Perdemos um jogo... empatamos um jogo e subimos, né? Já tinha subido 4 rodadas antes, o último jogo do título não conseguimos, empatamos e o Joinville foi campeão brasileiro da Série B. Mas 2 finais de Paulistão perdemos e a final do brasileiro da Série B perdemos. É uma das frustrações minha lá, né? De não ter. A Ponte tem um time que cobra muito também, né? Então é dessa frustração, a situação do Ittihad. Eu tenho uma situação também que, por nunca ter vestido uma camisa de um time paulista, eu fico meio assim, caramba, porque umas burradas que a gente faz lá atrás, de um clube grande paulista, né? De um clube grande paulista da capital. Fui assinar com o São Paulo e acabei cancelando o contrato. Em Corinthians 2015, eu quase fui antes de ir pro Saja. Cruzeiro também foi um time que de 2015, era Cruzeiro e Corinthians para ir nos 7 primeiros jogos do Brasileirão. Acabei não indo e fui pro Saja, né? Mas então foram situações que a gente, caramba, algumas frustrações que você fala, podia ter decidido melhor, podia ter entendido melhor. Mas você vai aprendendo em cada uma delas, né, Gonçalo? Você sabe mais do que eu. A gente é sempre pelo próximo jogo, né? Tem que mudar a chavinha, que sempre os treinadores falam, tem que mudar a chave lá pro próximo jogo e a gente precisa. Uma das situações que me machuca muito, me machucou no futebol, hoje já tô sarado, graças a Deus, depois de 3 anos fora do futebol, eram as trairagens
de direção e comissão técnica. Isso aí que me arrebentava, sabe? Porque eram lugares que a gente entregava a vida, porque eu era um cara que eu entregava a vida pelo clube. Praticamente, quando eu chegava no clube, eu jogava praticamente todos os jogos. Juventude, eu joguei todos os jogos. Só não joguei por causa da Covid, por causa que eu estava suspenso. CSA, eu praticamente joguei todos os jogos. Então, situações assim de Ponte Preta, todos os jogos. Então, se chega no final, o cara vem te dar uma facada, pô, vai embora. O cara chega na sua cara, não, vamos negociar, vamos acertar pra você vir, vamos ficar aqui, tá? Depois liga uma semana, não te quer mais. Então, isso é que me arrebentava no futebol, sabe? Porque você começava a fazer o cara... E eu era um cara que eu era muito de grupo, não era só pra mim. Eu trazia o grupo mesmo, eu trazia a galera, a gente se juntava com a galera para que o time fosse campeão. Mesmo time pequeno, mas a gente se juntava para subir, se juntava. Pra você ter noção, eu subi 3 vezes seguidas no Brasileiro, assim, Série B. E os caras me mandavam embora. Eu disse, cara, não é possível, o que é que eu tô fazendo? O que é que tá acontecendo? Eu ia pro outro, subir de novo. Só que Deus ia me ensinando, eu ia tendo que criar casca e me renovando, me fortalecendo. Sabe? Você vai chegando na idade, a gente que é jogador, vai chegando aos 30, 37, 35, 38. Ninguém quer mais, cara. Você vai dizendo assim, caramba, que isso? Os caras não te contratam mais, vem pra te dar mixaria. Você fala, se jogou nesse clube, o clube não te quer mais. Então são situações que isso me chateava muito, sabe? E eu fui criando, me fortalecendo para que Deus arrancasse essas mágoas dentro de mim, para que eu pudesse sair disso e vivesse em paz, né? Vivesse em liberdade, vivesse em tranquilidade, porque o que me machucava em futebol era isso. Era você entregar o seu melhor naquele clube e depois o cara não te querer mais. E você tentar voltar para um clube, encerrar a carreira no clube, o clube não te querer mais. Então isso me machucava muito no futebol, cara. Muito. Isso faz parte não só do futebol, né, mas de todo o esporte, de todo atleta profissional, né, que tem que buscar sempre se superar, né, para conquistar as vitórias, e tem que saber também, tem que ter forças para superar as derrotas, né, tanto coletivas quanto o esporte individual, né, o atletismo, natação. Mas isso é o que o esporte é, a essência do esporte, de poder forjar no ser humano, forja você, né, um caráter vencedor, um caráter de atitudes que possam influenciar outras pessoas, sendo referências para que as pessoas também possam buscar na vida delas, né, no cotidiano, né, nos desafios profissionais, as vitórias, para que o ser humano possa se sentir valorizado, né, e satisfeito também com aquilo que ele se propôs a realizar e conseguiu conquistar. Isso é muito bom. E eu imagino que para você, que teve uma carreira onde você jogou em 5 países, né, fora do Brasil, e todos esses 5 países, eu estava olhando aqui, de uma cultura que não é religiosa cristã, né? Então, assim, além do teu desafio, né, da dificuldade de relacionamento, por não falar o idioma, né? Falar o inglês já é mais difícil. Agora, imagina o japonês, o árabe, o turco, né, meu Deus do céu. Então, você teve grandes desafios. Muitos desafios, fora cara, das 4 linhas também, né? Porque para você se inserir dentro de uma sociedade, você precisa falar bem o idioma para conviver com outras pessoas e entender e conhecer a cultura local, né, a cultura daquele país. E quando você tem uma cultura religiosa diferente, aí dificulta mais ainda, porque você não consegue... Aqui nos Estados Unidos, a gente chega, você tem a sua religião, facilmente você encontra outros brasileiros para que você possa congregar dessa religião. Mas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, Japão e China, e é até mais difícil, porque na China o pessoal até prende o cristão, né? É perigoso até você demonstrar que é cristão, demonstrar sua fé publicamente, porque você sofre represálias que pode causar até a morte, né? Na China, principalmente. A Arábia Saudita também, né? A gente vê que o mundo está em guerra em função da religiosidade, da divergência de religiosidade que existe, principalmente no Oriente Médio. Então, assim, você vivenciou isso, sua carreira foi fantástica, porque além de ter jogado futebol em diferentes continentes,
você também pôde aprender muito, se enriquecer muito da cultura. Eu sou né? grato a Deus. Uma das orações que eu sempre fazia, Pai, alarga o espaço da minha habitação. Sempre era uma oração que eu sempre pedi a Deus e Deus fez de verdade assim, né? Eu joguei em grandes clubes e fui muito feliz, assim. A maioria dos clubes, muito feliz. A maioria dos clubes sempre passei, sempre fiz gols, sempre consegui chegar, subir assim, na Série B, sempre consegui chegar em alguns lugares. Então, deixar marcas, Botafogo foi um lugar também. Ontem mesmo estava numa loja, um rapaz, pô, cara, já é você, o cara que... Botafoguense? Então, Botafoguense. Então, o cara lembrar de mim, desde 2010, irmão, 2011. Então, o cara, pô, eu lembro de você, que bom, posso tirar uma foto com vocês? Claro, então, deixa uma marca de alguma forma, né? Não é como você, com o Jefferson, que foram ídolos, não ídolos máximos assim. Mas, cara, tem gente ainda que lembra de você, né? Isso que te deixa, pô, que legal. Não, isso então, isso é muito... O importante do futebol é isso, você deixar marcas nos lugares. Isso. Você vai em Salvador, você vai na Bahia, eu passei nos dois no Bahia, né, cara? A torcida apaixonadíssima. Você chega nos dois, os caras... Você chega no lugar, os caras... Pô, cara, já como é que tá? Já reconhece, então... Você olha assim, eu subi com o Bahia também pra Série A. Então, um clube espetacular, né? O Vitória, fui... quinto colocado no Brasileirão. Na época não tinha Libertadores, que era o lugar pra gente ir com o Ney Franco, Caio Júnior. Então passei, cara, e o mais importante também, se passar do lado de pessoas que te ensinam, que te habilitam, que te ajudam. Vai ter os traíras, vai ter as situações de dificuldade, mas nesses lugares, nessas situações é que você se fortalece e fala, pô, é Deus que tem minha vida na mão. Você começa a entender a dependência de Deus, né? Quando Deus começou a falar comigo para me parar de futebol, foi muito interessante, porque eu não queria parar de futebol, porque por mim eu estava jogando até agora. Se Deus não dissesse, falou, meu filho, acabou. Então, Deus foi ministrando, Deus foi trazendo planos para você. Eu tenho outra coisa para você, se prepara que eu vou fazer outras coisas. Então, eu parei com 37 anos, cara, parei com 37, ia fazer 38. E Deus falou, para mim acabou. Então, Deus me trouxe visões de anjos, pra você ter noção, revelações com Deus fortes. Sonhos, visões, palavras proféticas de pessoas para você. A porta está lacrada. E eu querendo empurrar a porta, Deus falou, não, dependa de mim. Então foram situações que Deus vai nos ensinando nessa caminhada para que dizer, o mundo não é só futebol. Futebol é uma passagem. O mundo é uma passagem para que a gente tenha uma vida eterna. E o propósito de Deus não é só o futebol. O propósito de Deus é resgatar vidas, transformar pessoas, resgatar vidas para o reino dele. O governo dele vai ser estabelecido, não tem o que fazer. O mundo está aí, tem vários reinos no mundo, né? Mas um reino só será estabelecido, que é o reino de Cristo. Então ele quer pessoas para o reino dele. Então ele vai usando ferramentas, eu como você, pessoas comuns, para que ele seja exaltado, glorificado, com experiências, com renovo, com fortalecimento, porque nós estamos numa corrida, não é de 100 metros, é de 4.000 metros na vida inteira, para que a gente consiga permanecer firme, né? Uma das coisas que eu quero já deixar, não sei quanto tempo a gente tem, mas é deixar para você que está escutando a gente aqui, você permaneça com seu coração firme. Permaneça, não importa a dificuldade, não importa o problema, não saia do caminho do Senhor. Porque você vai cair de alguma forma, eu vou cair de alguma forma, nós vamos errar, mas permaneça no caminho, permaneça buscando, permaneça congregando, permaneça lendo a palavra, permaneça tendo experiências com Deus, porque é isso que vai te fortalecer. Porque se você parar, irmão, se você se isolar, você está morto. É isso que o inimigo quer. Ele quer te isolar no canto, ele quer te paralisar, ele quer roubar a sua fé, para que você pare de servir, porque Jesus vai voltar. E se ele não encontrar azeite dentro de mim, de você, irmão, você vai ficar. Né? Então, permaneça firme em Cristo. Não deixe as circunstâncias te abalarem. E eu sempre falo, guarde o seu coração. É na bonança, é no deserto. E Deus nos ensina isso muito no futebol, né? É a gente lá embaixo, quando ninguém mais acredita. E é a gente lá em cima, quando todo mundo está aplaudindo, irmão. É a fé da mesma forma. E eu errei muito nisso, assim. Quando eu estava bem... parece que eu sou o melhor, estou sendo artilheiro da Série B, Paulistão, fazendo gol, parece que eu sou o melhor. Não é. E Deus te abaixa novamente para que você permaneça firme, com o coração humilde. Em cada etapa a gente permaneça na dependência. Isso é muito importante, aquilo que você está escutando aqui. A gente está aqui, vivenciou várias situações, você pode estar começando na carreira. Permaneça firme, irmão. Permaneça em fé. Não deixe as circunstâncias te abalarem, porque isso vai mudar a tua circunstância. Não, e não é só isso, porque a gente tem que entender o que Jesus fala pra gente através do evangelho dele,
E ele disse, está muito claro na palavra, que nesse mundo teremos tribulações. Então, nós vamos passar constantemente por provações, por tribulações, e ele quer que nós possamos depender cada vez mais dele para poder superar essas tribulações, superar essas provações em diversos âmbitos, em diversas áreas da nossa vida. O futebol desperta uma paixão enorme, por isso é importante, quando a gente idealizou esse projeto do Servos com a Bola, justamente porque a gente sabe que nós vamos ter ouvintes, né? Vamos ter telespectadores que vão nos assistir também no YouTube, como estão, e muitas pessoas vão estar nos ouvindo aqui através da nossa Rádio USA, e que podem prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Isso. Então, mais do que a gente compartilhar a nossa história no futebol como atleta, histórias de superação, de conquistas, de superação com as derrotas, a gente também poder falar da nossa superação, das provações que a gente tem vivenciado ao longo da nossa caminhada com Cristo, com Jesus, sabendo de que é certo, né, de que Ele tem o melhor para as nossas vidas, porque os planos já foram traçados por Ele, né? E eu tenho uma passagem, eu gosto muito de meditar em Jeremias 29:11, quando a palavra de Deus diz que somente eu conheço os planos que já determinei a vosso respeito, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para te dar esperança e um futuro melhor. Então, a gente tem que crer que Deus tem já os planos traçados para a nossa vida e que são planos para dar a mim e a você ouvinte, planos de um futuro melhor, planos de esperança para um futuro melhor. Então, creia nisso. Né? Essa é a mensagem final aqui desse nosso bate-papo, do Servos com a Bola de hoje. Agradecendo, logicamente. É muito pouco, Gustavo, é mais de uma horinha. Mas a gente tem aí, temos 2 minutinhos, daqui a pouco a rede vai cortar. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Servos com a Bola, se inscreva no nosso canal, compartilhem, dê o like. E você, ouvinte da nossa Rádio USA em toda a Central Flórida ou no mundo inteiro através do aplicativo da nossa Rádio USA, né, que vocês continuem assistindo, ouvindo a gente, assistindo no YouTube, ouvindo aqui na nossa Rádio USA, e que nós possamos, de fato, seguir contribuindo através desse nosso podcast, né, das nossas experiências que nós vamos estar revelando para vocês, não só no futebol, mas nossa vida também com Deus, que vocês possam se inspirar e buscar cada vez mais o que é mais importante, né? Buscar cada vez mais a Deus. Irmão, e eu quero que Deus te abençoe nesse projeto, que Deus te conduza, te fortaleça. Deus está levantando homens. Eu tenho orado a Deus para que Deus levante homens fiéis na terra. Que bom. Para que Deus levante homens verdadeiros, fiéis, que andem debaixo de uma autoridade de Deus, sabe? Porque a gente reconhece o homem de Deus pelos seus frutos. E a gente precisa frutificar nessa terra. E os nossos passos aqui, cara, precisam ser passos diferenciais, diferentes. Deus abençoe você. Obrigado. Conduza você, também, o Gilmar, nesse novo tempo aqui. Que bom, amém. Que a gente vai estar sempre acompanhando. Igualmente, Deus abençoe você. E a você, ouvinte da nossa Rádio USA, muito obrigado pela audiência. E sábado que vem estaremos de volta aqui com Servos com a Bola. Que Deus abençoe vocês e o final de semana abençoado a todos. Com Gilmar Santos e Gonçalves, a resenha é garantida. Servos com a Bola. Diversão, compromisso e paixão pelo esporte.